Abra comigo a santa palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 9. Evangelho de Mateus, capítulo de número 9. O Senhor Jesus tem falado com esta igreja acerca dos seus milagres neste ano. E eu espero sinceramente que o Senhor realize milagres na vida de cada um de nós. Que depois deste ano a nossa fé seja mais fortalecida, a nossa vida de oração mais robusta, e que nós vejamos a intervenção de Deus em nossa vida, mesmo no meio dos momentos mais difíceis que viemos a enfrentar. Mateus capítulo 9, agora nós pregaremos sobre os milagres das curas de cegos. E eu convido você a que se coloque de pé. Mateus capítulo 9, nós leremos a palavra do Senhor a partir do versículo de número 27. Mateus capítulo 9, a partir do versículo 27. Eu vou ler o texto da palavra de Deus, assim diz a palavra do Senhor. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos. E Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se conforme a vossa fé. E abriram-se-lhes os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém o saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Senhor, tua palavra foi lida. Tudo nesse culto está acontecendo ao redor do Senhor. Se nós prestamos atenção no que está acontecendo aqui, a presença do Senhor está no culto. E a própria liturgia já foi uma pregação aos nossos olhos. Porque Jesus está aparecendo aqui desde o começo. E eu quero pedir que nesse momento, Pai, Ele apareça. Eu quero te pedir que Ele cresça. Eu quero te pedir que Ele brilhe. Pai, dá ao teu povo a percepção daquilo que o Senhor Jesus falou para a igreja lá em Apocalipse, que Ele caminha no meio do candeeiro de ouro. E quando eu peço isso ao Senhor, eu não peço como um mero clichê, mas eu creio sinceramente que o Senhor Jesus é quem se levanta da palavra e vem aqui falar ao coração de cada um daqueles que pertencem ao teu povo. Pai, eu sou pecador, não tenho justiça própria nenhuma. Ó Senhor, se o Senhor Jesus não tivesse me coberto com as vestes da tua justiça, eu estaria desnudo e envergonhado em tua presença. Mas muito obrigado pelo meu grande Redentor, que me lavou com seu sangue e que me vestiu com sua justiça. E obrigado, Pai, porque só por causa da obra dele, hoje o Senhor olha para mim e para esse povo que está aqui. E o Senhor não me vê a mim, o Senhor vê Cristo em mim. O Senhor não vê a igreja, o Senhor vê Cristo na igreja. E porque o Senhor vê Cristo na igreja, o Senhor a ama profundamente. E o Senhor derrama sobre ela a tua graça. Então, Senhor, nessa manhã, fala ao coração do teu povo, fala ao coração da tua noiva, que a Unida tenha uma experiência de encontro vivo e pessoal com o Senhor Jesus. Que ela seja visitada pelo próprio Deus e que ela experimente um momento de grande restauração. Ó Deus, eu te peço a bênção, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Assentai-vos, irmãos. Irmãos, essa semana eu fui terrivelmente impactado. Recebi a triste notícia que um dos maiores pregadores da atualidade, pastor Steven Lawson, um homem de 73 anos, que na minha perspectiva é um dos maiores pregadores desta época. Pregador expositivo, eloquente, que prega versículo por versículo da Bíblia, fazendo exegese, com boa teologia, com grande autoridade. Já esteve algumas vezes no nosso país. Pastor Steven Lawson se reuniu com o conselho de sua igreja essa semana e com 73 anos de idade, confessou ter se envolvido num adultério, tendo um caso com uma mulher que não era sua. Isso para mim foi como um murro na boca do estômago. Eu fiquei
perplexo. 73 anos. Mas não pense que você é melhor do que o pastor Lauso. E que isso jamais aconteceria com você. Porque a palavra de Deus disse: aquele que julga estar em pé, veja para que não caia. Mas isso é uma demonstração, irmão, da podridão e da maldade da natureza pecaminosa que está em nós. E quando nós ouvimos uma notícia como essa, deve doer o nosso coração, deve nos trazer angústia, porque todos nós somos passíveis de tropeçar, nenhum de nós é perfeito. E também deve nos levar a clamar a misericórdia para aquele que está sofrendo e também para a sua família, como fruto de terríveis consequências do pecado. Mas em momentos como esse, irmãos, nós nos perguntamos: Deus, o que nós precisamos fazer para experimentar verdadeira restauração e não precisarmos ser envergonhados a ponto de vivermos uma situação tão terrível como essa? O que você precisa para experimentar restauração e intervenção de Deus em sua vida? Porque, amados irmãos, quando alguém cai em pecado de maneira vergonhosa, é porque Deus já lhe advertiu inúmeras vezes no secreto. E muitas vezes, quando alguém cai em pecado, amado irmão, é porque talvez a soberba dominou o seu coração. E essa pessoa já confiou na sua grandeza e na sua própria capacidade e deixou de crer na graça do Senhor Jesus. Então, para que não caia em tentação nessa manhã, abra bem as janelas da sua mente e os portões do seu coração. Porque nós encontramos neste texto o Senhor Jesus curando 2 cegos, depois que ele cura a filha de Jairo. A palavra de Deus nos diz que os 2 cegos vão clamando atrás do Senhor Jesus: tem compaixão de nós, filho de Davi, tem compaixão de nós, filho de Davi. E Jesus, amados irmãos, vai como quem não escuta, finge que não escuta. Mas aqueles homens são cegos e sabem que ali está o Filho de Deus, e eles perseveram no seu clamor: tem compaixão de nós, filho de Davi, tem compaixão de nós, filho de Davi, tem compaixão de nós. E quando Jesus chega na casa em que está pousando, quando ele entra, aqueles homens chegam à porta e dizem: tem compaixão de nós, filho de Davi. Jesus pergunta para ele: vocês acreditam que eu posso curar vocês? Eu posso fazer isso? E eles dizem: sim, Senhor, nós acreditamos. E Jesus então os chamou e colocou sobre eles as mãos e disse-lhes: recuperem a vista, a vossa fé lhes salvou, que se faça conforme a vossa fé. E eles foram imediatamente curados. Eles experimentaram, irmãos, uma grande restauração. Nessa manhã, ao olharmos para a cura destes cegos, nós vamos aprender como experimentar restauração. E se você, meu querido amigo e irmão, está com uma fé cambaleante, se você está à beira do precipício, se você está perto de uma queda, nessa manhã o Senhor trouxe você aqui para ouvir essa palavra, para que você se humilhe diante da presença dEle, para que você clame pela intervenção dEle, reconhecendo o seu poder, crendo no Senhor que deu a vida na cruz para te salvar, e que Deus te visite com grande restauração nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Como experimentar a restauração? A palavra de Deus nos diz inicialmente, meu querido amigo e irmão: clame. Como experimentar a restauração? Clame. Lá estão os nossos irmãos, os cegos, diz o texto bíblico. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Eles seguiram ao Senhor Jesus. E aqui, amados irmãos, o verbo que é traduzido no gerúndio, o verbo auxiliar no português, está no tempo grego chamado particípio, que nos dá a ideia de continuidade. Eles, amados irmãos, seguiram a Jesus, tomaram a decisão e foram. Mas enquanto seguem ao Senhor Jesus, eles clamam uma vez: tem compaixão de nós, filho de Davi. E Jesus não responde, eles continuam: tem compaixão de nós, filho de Davi. Olha para a nossa situação, Senhor. Olha para a nossa miséria. Nós estamos cegos. E Jesus não responde, mas eles vão: tem compaixão de nós, tem compaixão de nós, tem compaixão de nós. Esse clamor por compaixão é composto por 2 elementos. O primeiro elemento que o compõe é a perseverança. Vocês veem que eles não desistem, eles sabem quem está diante deles. E eles não vão perder a oportunidade. Então eles insistem, eles clamam, eles perseguem, eles perseveram. Mas o segundo elemento que compõe esse clamor é uma atitude humilde. É a atitude de quem reconhece que é miserável. É a atitude de quem reconhece que precisa de compaixão.
Eles estão dizendo que são cegos e que são pecadores e que se consideram miseráveis na presença do Senhor. Pasme comigo, meu querido amigo e irmão, só vai clamar ao Senhor com perseverança aquele que reconhece que é cego, aquele que reconhece que é miserável, aquele que reconhece que é pobre, aquele que reconhece que é nu, aquele que reconhece que merece a ira de Deus, aquele que sabe que não pode resolver seus problemas diante da presença do Senhor por causa dos seus horríveis, feios e tristes pecados, aquele que reconhece a sua necessidade, aquele que se humilha, aquele que sabe que é pecador, vai clamar: Senhor, tem misericórdia de nós. Com isso nós aprendemos do texto, irmãos, que se nós queremos experimentar a restauração, nós temos que clamar a Jesus. E para clamar a Jesus e perseverar neste clamor, nós temos que reconhecer os nossos pecados, nós temos que reconhecer quem nós somos. Nós temos que reconhecer a nossa miséria. Nós temos que saber o quanto nós somos pecadores. A palavra de Deus, irmão, diz que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Eu sempre digo a vocês aqui na Unida, quando eu vejo alguém estufando o peito demais, levantando a cabeça demais, olhando os outros como superiores, e se achando melhor do que todos os outros, meu coração teme por aquela pessoa. Porque a palavra de Deus é clara ao dizer que a soberba precede a ruína. Quem se acha demais, quem despreza demais os outros, quem não reconhece as pessoas que Deus constituiu sobre si soberbas, a palavra de Deus diz que o que lhes espera é a vergonha, é a humilhação, é a queda. A soberba precede a ruína, é claro. A altivez de espírito, a queda. Então, meu querido amigo e irmão, se você está se achando muito, se você está se achando melhor do que os outros, se você coloca-se como superior, cuidado, você pode estar à beira do precipício. E pode ser que você seja envergonhado, e toda a sua família e todos aqueles que estão ao seu redor sejam envergonhados, porque você tem sido soberbo e não tem se humilhado na presença do Senhor Jesus. O Senhor Jesus diz em Lucas 18,14 que todo aquele que se exalta será humilhado, mas todo aquele que se humilha será exaltado. E a palavra de Deus nos diz em 1 de Pedro 5, 6 e 7, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Coloque-se debaixo, reconheça que você é pecador, a mão de Deus é poderosa. Na hora certa, Ele é sábio, Ele vai te exaltar. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. E diz o texto, lançando sobre Ele, jogando sobre as costas do Senhor, toda a vossa ansiedade. Você não precisa sair brigando, não precisa arrancar da espada, não precisa gritar, não precisa mostrar que é o tal. Lance sobre a sua ansiedade sobre o Senhor. E Ele vai cuidar de você, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Certa vez perguntaram, irmãos, ao grande Agostinho de Hipona, que foi um dos maiores professores de oratória da antiguidade, e depois se tornou o maior filósofo e um dos maiores teólogos da fé cristã. Perguntaram para o pastor Agostinho, pastor, qual é o segredo de uma boa oratória? Se você quer ser um grande comunicador, ele disse, em primeiro lugar, elocução. Em segundo lugar, elocução. Em terceiro lugar, elocução. Agostinho diz que se você pronuncia corretamente as palavras enquanto faz o seu discurso, você será bem-sucedido. Mas perguntaram para ele, pastor, então quais são os principais rudimentos, os principais segredos da vida cristã? E Agostinho agora respondeu, em primeiro lugar, humildade. Em segundo lugar, humildade. Em terceiro lugar, humildade. Irmãos, eu tenho convivido com pessoas poderosas. E tenho ficado perplexo em ver como o poder corrompe. E o poder absoluto corrompe absolutamente. Despreze o poder. Não queira para si. Porque se você quiser ser poderoso demais, você será
enganado pelo poder, será possuído pelo poder e será destruído pelo poder. Entenda que o poder pertence a Deus. E nunca perca a atitude de servo. Nunca perca a atitude de humildade. Porque se você se humilhar na presença do Senhor, na hora certa, Ele vai te exaltar. Você é um soberbo? Você é um orgulhoso? Você literalmente se acha? Nessa manhã, nós ouvimos o Senhor Jesus falar conosco na contrição. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele convidou você para vir, pecador cansado. Mas agora ele diz, tome o jugo. É como naquele tempo do Antigo Testamento, ou como eu já vi também no interior de Minas Gerais, às vezes você vê 2 bois puxando um carro. O jugo está sobre um boi e o jugo é colocado sobre o outro. Jesus disse, tome o jugo, venha andar comigo, ande do meu lado. Tomai sobre vós o meu jugo, aprenda comigo. Por quê? Porque eu sou manso. O meu coração é humilde. Você vai achar descanso para a sua alma se você andar comigo. Se você quer que a sua alma descanse, ande com Jesus. Tome o jugo dele. Ele vai te dar paz no meio das aflições. E você poderá viver em humildade, buscando não a tua própria glória, mas buscando a glória dele todos os dias. Oh, meus queridos amigos e irmãos, a palavra de Deus diz que um coração compungido e contrito, tu não desprezarás, ó Deus. Que Deus nos dê um coração quebrantado, amém, meu irmão? Do que você tem sido soberbo? Você discutiu com a sua esposa nesses dias e não foi capaz nem de pedir perdão, meu irmão? Você, quando conversa com as pessoas, só você tem a razão, sempre. Sempre. Há pessoas que nem gostam mais de estar perto de você, porque só você tem a razão. É difícil conviver com você, porque só você sabe de tudo. Isso é soberba, meu irmão, você não é Deus. Você, jovem, deu uma má resposta no seu pai, na sua mãe hoje? Seu pai e sua mãe têm cuidado de você com tanto carinho, têm feito tudo por você, e você ainda inventa de ser mal criado. Que Deus tenha misericórdia da sua vida. Que Deus te dê um coração quebrantado e humilde nessa manhã. Irmãos, isso é algo que nós não podemos por nós mesmos. Se o Senhor não intervém na nossa vida, nós não vamos ter um coração quebrantado e humilde. Ninguém pode dizer, agora eu vou ser humilde. Tem gente que simula que é humilde, né? Tem uma falsa aparência de piedade. Oi, minha irmã querida, você é uma bênção. Estava falando mal da irmã 5 minutos lá atrás, né? Reunida com as outras irmãs. Que privilégio estar com a querida irmã. E estava descendo a língua. Está vendo aquela mulher? Olha para você ver, ela não tem compromisso com nada. E estava falando mal. Falsa aparência de piedade. Isso é ser hipócrita, a Bíblia diz, é ser artista. Quanta gente vem à igreja, oh, meu irmão querido, e lá dentro odeia o irmão, fala mal do irmão, detona o irmão, que Deus tenha misericórdia de você. Deus não gosta de hipocrisia. Peça a Deus que te dê um coração quebrantado e humilde. Clame a Deus por isso. Talvez você não tenha esse problema da soberba tão forte, mas você está enfrentando uma outra grande luta, também se humilhe. Clame hoje, Deus, eu estou numa crise relacional, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Deus, eu estou com um problema de enfermidade, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Senhor, eu estou com uma terrível depressão, tem misericórdia de mim, filho de Davi. Clame hoje, humildemente, a misericórdia do Senhor. E o Senhor te atenderá para a honra e para a glória do nome de Jesus. Como experimentar a restauração? Em primeiro lugar, clame! Clame! Apresente o seu problema diante de Deus. O Senhor vai te ouvir e vai transformar a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Pastor, como experimentar a restauração? O texto da palavra de Deus ainda nos diz nesta
manhã. Em primeiro lugar, ele nos disse, clame. Em segundo lugar, ele nos disse, reconheça. Como experimentar a restauração? Reconheça. Reconheça. O texto nos diz, irmãos, que esses homens, quando clamam ao Senhor Jesus, eles dizem assim, tem compaixão de nós, filho de Davi. Tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando Jesus pergunta se eles creem que eles podem ser curados, eles dizem sim, Senhor. Então veja bem, eles reconhecem que Jesus é filho de Davi e eles reconhecem que Jesus é o Senhor deles. Esse evangelho, irmão, tem o propósito de revelar a Jesus como rei. E mais de uma vez nele você vê Mateus colocando na boca das pessoas a expressão filho de Davi. Isso é porque no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 17, dos versículos 12 a 14, Deus fez uma promessa para Davi, 1000 anos antes de Jesus nascer, dizendo que ele mandaria um rei na família de Davi, cujo reino não teria fim. E Deus prometeu assim, e eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. É uma promessa bíblica. Eu lhe serei por pai, ele me será por filho. O seu reino vai durar para sempre. Então, estes cegos reconhecem quem é Jesus. Que bênção maravilhosa, irmãos. João diz lá no Evangelho, no primeiro capítulo, versículo 11, diz que ele veio para os céus, mas os céus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Os fariseus rejeitaram Jesus, os religiosos não creram nele, mas aqui estão estes dois homens cegos, desprezados pela sociedade, que reconhecem que Jesus é o filho de Davi, que Jesus é o Messias prometido, que Jesus é rei, que Jesus é o Salvador, que ele é o nosso Senhor. Eles reconhecem quem Jesus é, louvado seja Deus, e aí dizem a ele que ele é o Senhor, ou seja, ele é o soberano da vida deles, eles são servos deles, eles estão debaixo do seu domínio, debaixo da sua autoridade, debaixo do seu poder, debaixo do seu gracioso amor. O texto nos diz que se nós queremos experimentar a restauração, nós precisamos reconhecer quem é nosso Senhor. Quem é Jesus para você? Ele é verdadeiramente o seu Senhor e Salvador? Você pediu a Ele perdão dos seus pecados e se submeteu ao seu senhorio? Ele reina na sua vida, você o tem no seu coração e Ele conduz todos os teus passos. Meus queridos amigos e irmãos, Jesus na festa dos tabernáculos pregou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Falando que o Espírito Santo ia jorrar como uma fonte no nosso coração. Mas nós precisamos reconhecer quem Jesus é, conforme diz a Escritura. Jesus não é só um mero exemplo a ser seguido. Jesus não é um mero reformador social. Jesus não é um agitador. Jesus não é um filósofo humano. Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo dar a vida na cruz do Calvário e pagar os nossos pecados. E se nós queremos experimentar restauração em nossa vida, nós precisamos reconhecer que Ele é o Filho de Davi. Nós precisamos reconhecer que Ele é o nosso Senhor. Precisamos reconhecer seu grande amor e sua grande salvação. Certa vez, queridos, um rei do Oriente tinha um ministro muito próximo que foi a Jerusalém aprender um pouco mais sobre Jesus. Estudando os evangelhos em Jerusalém, aquele homem creu e foi convertido ao Senhor. E quando ele voltou para o seu rei, ele começou a pregar para o seu rei. E de repente o seu rei falou assim, por que Deus próprio viria a esse mundo morrer na cruz para pagar os meus pecados? Eu sou um rei, quando eu quero que alguém faça alguma coisa, eu simplesmente mando e a pessoa faz. Deus é tão poderoso que Ele poderia fazer o seguinte, Ele poderia só falar uma palavra e resolveria os problemas todos dos nossos pecados de uma vez. Eu não acho muito boa essa ideia. Será que Deus tem que vir morrer e dar a vida na cruz por mim? Não concordo muito com isso. O que é que você tem a dizer, meu ministro? O ministro falou assim, rei, me dá um dia para eu dar a resposta para o senhor. E aí, então, o ministro foi para o carpinteiro real e falou assim, olha, faça um bebê de madeira, igualzinho o filho do rei que tem 1 ano.
E depois você vai cobrir aquele menino com as vestes do príncipe. E aí, amanhã eu vou estar conversando com o rei na lancha real, e você vai chegar com aquela criança e vai fingir que vai entregar para o rei e vai deixá-la cair na água. E aí, de repente, então, o carpinteiro chegou, e aí o rei viu aquela criança e diz: meu filho, era um bebê de madeira. E quando ele foi entregar para o rei em cima do barco, a criança caiu na água de madeira. O rei não pensou nada, pulou e correu dentro da água para pegar a criança. E aí o ministro perguntou: ô rei, o senhor podia ter dito para mim, pula dentro da água e pega a criança. Por que o senhor pulou? Ele diz: porque eu fui movido pelo meu amor paternal. Ele, pois bem, o amor de Deus é infinitamente maior do que o céu. E ele mesmo pulou na água desse mundo para dar a vida na cruz e salvar o seu povo, porque Cristo nos amou e por isso ele pagou os nossos pecados. Você já parou para pensar, meu irmão, como é grande o amor de Jesus por você? Quando você reconhece a grandeza do amor de Jesus por você, você vai se humilhar diante da presença do Senhor. Outra história que eu quero lhes contar: certa vez havia 2 jovens, e eles moravam num reino em que era proibido cassinos e jogos, e havia um cassino clandestino, e de repente houve uma batida da polícia e aqueles moços foram presos. Eles eram amigos, um extremamente rico, o outro extremamente pobre. O rico convenceu o pobre a ir ao cassino, e aí então, quando eles foram presos, o que era de família rica, a multa para poder tirá-lo da cadeia da fiança era $3.000. E o pai dele pagou e ele saiu da cadeia no outro dia. Mas aquele que era pobre, ninguém tinha nada que pagar por ele. Então a mãe dele, muito pobre, começou a trabalhar numa pedreira, jogando pedras de um lado para o outro. E quando a mãe dele foi visitá-lo na cadeia, a mãe dele tinha suas mãos todas cortadas. E ele disse para ela: mamãe, por que a senhora está com as mãos tão cortadas assim? Ela: meu filho, esse é o preço que eu estou pagando para salvar você e libertar você deste lugar. E ela conseguiu reunir o valor depois de meses de trabalho, referente a $3.000, e pagou a fiança, e aquele moço foi solto. Depois que ele saiu, o filho do rico falou para ele: vamos jogar de novo. Ele: não, a sua salvação para você não custou nada. A minha salvação custou o sangue e o corte nas mãos de minha mãe. É só quando você reconhece o quanto que aquele que te ama sofreu e teve que pagar por amor de você, que você vai parar de viver como um hipócrita e vai dar valor no que Cristo fez por você, e vai parar de viver para si mesmo, e vai reconhecer quem é o seu Senhor, e vai dar a Ele a glória todos os dias da sua existência. Quem é Jesus para você? Pare de agir como se Jesus fosse um mediador qualquer, como se ele fosse qualquer santo ou qualquer imagem que você segue. E reconheça que nunca ninguém te amou como ele, pois ele deu a vida na cruz para te salvar. Como experimentar a restauração? Reconheça! Se você reconhecer a soberania do Senhor sobre você, você não viverá para si, viverá para a glória de Deus, e experimentará a restauração todos os dias da sua vida. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te visite com restauração nessa manhã, meu irmão. Pastor, como experimentar a restauração? Você deseja verdadeiramente experimentar a restauração? Como é que está seu relacionamento com o Senhor? Você me diria que é uma mulher cheia da palavra de Deus? Você me diria que é um homem cheio do Espírito Santo de Deus? A sua vida tem sido uma bênção? Você é uma bênção para as pessoas que estão na sua casa? Você é uma bênção para as pessoas que estudam com você? Você é uma bênção para as pessoas que estão no seu trabalho? Você está satisfeito com a maneira com a qual você tem vivido a sua vida cristã? Ou você sabe que é pecador miserável, está insatisfeito consigo mesmo e precisa de uma intervenção graciosa do Senhor na sua vida?
para quebrantar o seu orgulho e a sua maldade, para moldar você à imagem de Cristo Jesus, para que você pare de viver para si e viva para a glória do Senhor todos os dias da sua existência. Você precisa, irmão, de restauração. O primeiro amor está esfriando o seu coração. Você virou um mero intelectual da fé cristã. Você não experimenta mais a comunhão íntima com Jesus. Você não tem mais compaixão das pessoas. Você não sai mais das quatro paredes da sua casa. Você não busca mais fazer o bem para ninguém, meu irmão. Você precisa de um coração quebrantado e humilde. Pastor, como experimentar restauração? O texto da palavra nos diz claramente: clame, reconheça, mas creia. Como experimentar restauração? Creia. Versículo de número 28. Eu vou ler o 28, vocês o 29. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. O 30 no início diz: e abriram-se-lhes os olhos. E abriram-se-lhes os olhos. Jesus está nos ensinando nessa manhã como nós podemos experimentar a restauração na nossa vida. Ele disse, em primeiro lugar, que nós temos que clamar, e ao clamar, nós perseveramos e reconhecemos o que está errado em nossa vida. Ele nos disse, em segundo lugar, que nós temos que reconhecer quem Ele é. Nós só clamamos porque reconhecemos que Ele é o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso Senhor, o Filho de Davi, aquele que nos amou e deu a vida na cruz para nos salvar. Mas, em terceiro lugar, irmãos, para experimentar a restauração, nós devemos crer. Esses homens já estão professando a sua fé, eles são cegos, mas já são crentes. Não sei se vocês percebem, eles reconhecem que precisam de misericórdia e reconhecem que Jesus é. São características daqueles que são crentes. Mas agora eles precisam de um milagre em sua vida. E Jesus se aproxima deles e pergunta: vocês creem que eu posso fazer isso? O texto mostra que nós precisamos crer para a salvação, irmão, mas também para a santificação. Nós temos que crer para sermos salvos, mas também para experimentarmos grandes bênçãos em nossa vida. E Jesus pergunta para eles: vocês creem, vocês acreditam mesmo que eu posso abrir os olhos de vocês? Eles disseram: sim, Senhor. Eles de repente: o Senhor é o Senhor pode todas as coisas. E Jesus então coloca a mão sobre os olhos deles, irmãos, e eles são curados. Aleluia, louvado seja Deus. Eles voltam a ver, e diz a Bíblia que os olhos deles foram abertos. Com isso, o Senhor Jesus está nos dizendo que se nós queremos experimentar a restauração na nossa vida, nós temos que crer nele. Você só é salvo pela fé. A Bíblia diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Você só recebe a salvação pela graça mediante a fé. A fé é a mão estendida, e Deus coloca então a salvação, e te dá essa salvação que Cristo conquistou. Quando você crê que Jesus Cristo é o seu único Senhor e Salvador, crê nele como único mediador entre Deus e os homens. Mas depois que você crê e é salvo, você tem que crer para continuar vivendo a vida cristã. Você tem que crer para crescer em santificação. Você tem que crer para experimentar milagres em sua vida. Por isso a Bíblia diz em Hebreus 11:6, ora, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Se você quer agradar a Deus na sua vida, você precisa crer. Ora, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna o galardoador de todos aqueles que o buscam. Meus queridos irmãos, se nós queremos realizar alguma coisa no mundo espiritual, nós precisamos crer no poder de Deus. E Deus, amados irmãos, coloca diante de nós desafios que não dependem só dos recursos do nosso bolso, que não dependem só da nossa inteligência, que não dependem só dos dons e talentos que Ele nos deu. Ele coloca diante de nós alguns desafios grandes e imensos, muitas vezes, que vão ter que fazer com que a nossa fé seja fortalecida e que creiamos no Senhor.
Então você não pode ser como aquela senhorinha que ouviu a hipérbole de Jesus, que disse que se você tiver nele fé como um grão de mostarda e disser para esse monte, lança-te ao mar, ele imediatamente será lançado. Aquela velhinha morava num lugar, numa zona rural, onde tinha uma montanha grande que incidia sombra na casa dela, e ela nunca tinha sol. Ela leu aquela promessa da Bíblia e falou assim: Jesus, eu creio no Senhor, tira esse monte e joga-o no mar. Quando ela abriu o olho, a montanha estava lá. Ela sabia que não ia acontecer. Você crê desse jeito? Hã? Você já ora desacreditando daquilo que pede. Você tem que crer no que o Senhor pode fazer na sua vida. Irmãos, nós vivemos tantas coisas pela fé. Eu gosto muito, irmãos, e em todos os pastorados que eu já tive, quando acontece um fenômeno, falo assim: pastor, o senhor é doido. Mas quando a gente lança uma ideia, lança um projeto, e alguém fala assim: isso é impossível, eu falo aleluia, porque agora Deus vai ser glorificado. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Quando alguém diz é impossível, opa, agora chegou o meu limite, agora depois do impossível é Deus que age. E aí a gente vê Deus realizando tanta coisa para a honra e poder do nome dele. Domingo passado eu contei no culto das 8h30 da manhã como nós compramos esse estacionamento. Como houve oposição. E hoje quem se apunha estaciona lá dentro. Tem nem humildade de dizer que estava errado. Deus tenha misericórdia. Mas eu sou pior do que você. Fique em paz. Se eu sou pecador miserável também. Está sendo abençoado. Mas muitas vezes é com dificuldade, irmãos. O presbítero Cleverson já esteve lá na igreja presbiteriana do Guará 2, em Brasília. Se você for a Brasília, eu recomendo a você que vá àquela igreja. Deus nos deu a bênção de quando lá estávamos, antes de pastorear a nossa amada Igreja Unida, para onde Deus nos trouxe, de construirmos um templo ali para 700 pessoas. E quando nós saímos de lá, a igreja tinha 735 membros. E quando nós estávamos no auge da construção, nós tínhamos um grande desafio, porque nós sentamos como conselho e estabelecemos que íamos inaugurar aquele templo no dia 1º de agosto de 2012. E aí, de repente, tudo começou a dar errado, o dinheiro faltou no acabamento e nós marcamos uma conferência, irmãos. Eu convidei 2 pastores de Michigan para pregar. Eu tinha pregado na igreja deles, lá em Michigan, em Flint. O reverendo Bob Dickey, Robert Leroy Dickey e Bill Tipton, o reverendo Roberto Brasileiro, o reverendo Hernandes e esse que vos fala. Foi a conferência de inauguração do templo. E nós marcamos isso para o dia 1º de agosto. E de repente, então, um dos teus construtores começou a dizer: não vai dar, faltou material, e não sei quem começou a colocar desculpa, e o povo ia lá na construção e dizia: não vai dar. E eu fiquei imaginando Moisés com o povo no deserto, quando voltam os 12 espias, e de repente os 10 espias falam: não vai dar para conquistar a terra, nós vamos morrer. E só Josué e Caleb disseram: eia, vamos conquistar a terra, o Senhor é conosco, nós vamos devorar esse povo como pão. E todo mundo dizia que não vai dar, não vai dar, não vai dar. E aí, pastor, não vai dar, desmarca. Eu falei: irmãos, nós não vamos desmarcar nada, é Deus que está na frente desse trem, nós vamos orar, irmãos. E aí um dia chegou na reunião do conselho, todo mundo não vai dar, e tinha um presbítero amado que tocava a obra. Eu virei para ele e falei assim: meu presbítero, você crê? Ele falou assim: pastor, eu creio. Eu falei: eu também creio, varão. Ele falou: irmão, vocês não precisam crer, não, nós dois cremos, fiquem em paz. Se der errado, a culpa é nossa, nós dois vamos assumir essa parada. Irmãos, no dia 1º de agosto, nós estávamos lá com as lâmpadas penduradas ainda. No dia 2 e 3 botaram o forro direitinho. Mas nós estávamos lá, para a glória de Deus, adorando ao Senhor. E aqueles irmãos têm sido abençoados com aquele templo até hoje. E quando chegou a hora da inauguração, um irmão muito querido chegou para mim: pastor, dos oficiais da igreja, eu não acreditava, pastor. E deitou no meu ombro e chorou. Eu falei: preocupa não, irmão, Deus não precisou da sua fé, não. Irmãos, a gente tem que acreditar. O nosso Deus tem toda a autoridade nos céus e na terra. O Senhor Jesus morreu e ressuscitou. O nosso Deus cuida de nós. Não importa quando os homens digam que é impossível, está lá, amados irmãos, da palavra de Deus, que os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Então, quando disserem para você não dá, que você não se deprima e não diga ouvido a tristeza ou azar, mas que quando disserem não dá, que você se sinta estimulado, meu irmão.
Quando eu vim para a Unida, irmãos, lá no presbitério em Brasília, um pastor virou, porque a nossa igreja estava vivendo um momento desafiadores, virou e falou que eu ia destruir meu ministério, que a Unida não ia acontecer nada aqui. E para ficar mais difícil, Deus ainda bota uma Cracolândia aqui na porta. E manda 2 anos de pandemia, para ver se a gente cria. Mas o Conselho da Unida tem crido no poder de Deus. E nós temos nos humilhado na presença de Deus. E que linda ver essa igreja aqui, com o coral tendo ido cantar em Campinas, um bocado de gente, a igreja está cheia aí, ó, glória a Deus. Mas quanta gente, irmão, dizia que eu ia destruir meu ministério. Eu andava aqui no Mackenzie aqui algumas vezes, 3 anos o pastorado do Roster na Unida. Não dá mais do que isso. E talvez todo mundo tinha razão mesmo. Se fosse pela capacidade humana, seria isso. Só que a gente não vive olhando para a capacidade humana. A gente olha além da capacidade humana. A gente olha para aquele que tem nas suas mãos toda a autoridade sobre o céu e sobre a terra. Amém, meu irmão? Jesus é soberano. Ele é todo-poderoso, Senhor. Ele é rei. E nós temos que crer naquilo que Ele pode fazer na nossa vida. Então, se você está enfrentando uma situação difícil, você tem que ter a certeza de que você está no centro da vontade de Deus. Se você estiver no centro da vontade de Deus, tudo vai dar certo para a honra e para a glória do nome do Senhor. Quando Simonton vinha para o Brasil, amados irmãos, ele tinha estudado pedagogia, ele era autodidata do direito, ele formou-se em Princeton, aluno de Charles Rod, foi convidado para ser pastor em Baltimore, em grandes igrejas. Disseram para ele que a cidade do Rio de Janeiro não tinha na época saneamento, o Brasil tinha febre amarela. Simonton morreu da mesma febre. O Brasil tinha grandes dificuldades. No Rio, os negros desciam das casas na montanha, nos montes com os excrementos de seus senhores e caíam nas costas urina, fezes, e os negros eram, amados irmãos, tinham as costas rajadas e eram chamados de tigres por causa do ácido, amados irmãos, iam jogar aquele excremento do mar. E Simonton chega no Brasil e as pessoas dizem: o que você vai fazer nesse país atrasado? Simonton diz, irmão, o lugar mais perigoso é o lugar mais seguro quando você está no centro da vontade de Deus. O lugar mais perigoso é o lugar mais seguro quando você está no centro da vontade de Deus. E Simonton veio, sofreu muito, casou-se, perdeu sua esposinha, teve grandes lutas no Brasil. Mas com 8 anos de ministério aqui, ele plantou nossa primeira igreja. Ele foi usado para trazer vários colegas para o Brasil, foram plantadas outras igrejas, ele organizou o nosso primeiro presbitério. No dia 17 de agosto de 1865, ele ordenou o primeiro pastor evangélico brasileiro, reverendo José Manuel da Conceição, homem de Deus, um missionário, um grande evangelista. Simonton organizou a primeira turma do seminário primitivo, onde estudou seu primeiro aluno, o reverendo Modesto Perestrelo Barros de Carvalhosa, primeiro pastor desta igreja. Foi aluno do reverendo Simonton. Simonton escreveu o primeiro periódico evangélico da América do Sul, a Imprensa Evangélica, que ainda durou alguns anos depois de sua morte. Teve um ministério impactante. E com 8 anos de Brasil, vindo visitar sua filhinha, que estava em São Paulo, sendo criada por sua irmã, que era esposa do pastor de São Paulo, o reverendo Alexander Blackford, Simonton morre de febre amarela, e está sepultado no cemitério, pertinho lá de casa. Eu posso sair na janela e falar: bom dia, Simonton, mas ele está com Jesus, irmão. Lá só está o corpo dele sepultado. Está sepultado ali, com 8 anos, no centro da vontade de Deus. Nos legou uma história abençoadíssima, e até hoje a igreja presbiteriana está abençoando o Brasil. Tudo porque Deus resolveu levantar um homem que cria no poder, na bondade e na misericórdia de Deus. Você crê no poder de Deus, meu irmão? Você crê que Deus pode realizar grandes coisas na sua vida? Nessa manhã o Senhor te chama para crer. Tire os olhos de você mesmo. Você não é capaz, não. Tire os olhos das circunstâncias. Mas olhe para Jesus, porque foi Ele quem te amou e deu a vida na cruz para te salvar. No final do nosso texto acontece algo curioso. O Senhor Jesus proíbe aqueles homens de contar o que aconteceu. É quase impossível. Mas o que o Senhor Jesus não queria? Ele não queria, amados irmãos, que a multidão fizesse um frenesi e o quisessem proclamar rei, como alguns quiseram,
e de repente ele recebesse logo no primeiro momento do seu ministério toda a oposição dos religiosos de Jerusalém e dos fariseus. Ele sabia que isso ia acontecer. Ia acontecer no terceiro ano do seu ministério. Então ele não queria isso logo no início, porque aqui Jesus está no início do seu ministério na Galileia. Mas, irmãos, aqueles homens não conseguem se segurar. Imagina, Vivi, você fosse cega e aparece andando e vendo, e aí de repente, então, pessoa, como é que você vai enxergar? Você vai falar, não posso falar, de jeito nenhum. Você não vai conseguir. Você vai falar do que Jesus fez por você, porque Ele deu a vida por você. Ele também restaurou os seus olhos. Louvado seja Deus. Porque Cristo deu a vida na cruz por nós. Hoje, cegos físicos creem no Evangelho de Jesus. Ontem aconteceu aqui a primeira conferência do nosso Ministério Acolher. Eu não pude estar presente, mas que alegria ver aqui cantando o coral de cegos da Sociedade Bíblica. Louvado seja Deus. Cegos físicos, mas que têm olhos espirituais abertos. Porque Jesus deu a vida na cruz para nos salvar. Se você é cego espiritualmente nessa manhã, você pode se arrepender dos teus pecados e crer que Jesus Cristo te amou e deu a vida na cruz por você. Creia nele e você será salvo. Se você já é salvo, mas é um incrédulo, mesmo estando dentro da igreja, que quando alguém lança um sonho, uma visão, você diz, não vai dar certo, eu não concordo com isso, me deixe no lugar em que eu sempre estou, não me mude de lugar, você não é o dono da sua vida, é o Senhor que manda na sua vida. E você tem que crer naquilo que o Senhor está chamando você para fazer. Que você não seja incrédulo, amém, meu irmão? Que você seja um crente. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pastor, então como experimentar restauração? Clame, reconheça e creia. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.